Central pela Libertadores. Quem conta é o Emanuel Araújo. Bom dia para você que acompanha Sport TV News. Eu tô aqui no palco da primeira decisão do Corinthians na temporada. Os caminhos do time na Libertadores passarão por aqui amanhã a partir das 9h30 da noite contra a Universidade Central da Venezuela pela pré-Libertadores. E o corintiano já tem um arrepio quando se fala de pré-Libertadores, afinal de contas, o retrospecto não é bom. Por isso, o torcedor que viu o Corinthians empatar na semana passada lá em Caracas, na Venezuela, contra a Universidade, já fica de cabelo em pé porque o time precisa vencer aqui se não quiser levar a decisão para os pênaltis. Mas para isso, o Ramon Dias tem um reforço vindo do departamento médico e também uma dúvida na sua cabeça. Primeiro vamos falar desse reforço vindo do departamento médico, porque é para a zaga que em 13 jogos só não sofreu gol em 4, tem agora como opção no banco de reservas, pela primeira vez relacionado contra o Guarani, o Gustavo Henrique, que tinha sido titular na temporada passada dessa zaga do Corinthians, agora vem como opção para o Ramon Dias. E também uma dúvida na cabeça do Ramon Dias sobre a ofensividade da equipe com 2 ou 3 atacantes. Isso porque no jogo contra o Guarani, no final do jogo, o Ramon Dias testou 3 atacantes com Thales Magno, Yuri Alberto e Memphis Depay. Portanto, ele falou que é uma possibilidade, que de fato foi um teste para imaginar como isso se daria em campo e pelo time precisar vencer, precisar do resultado, é uma possibilidade de que Thales Magno venha no time titular e com isso mexe um pouco no meio de campo, que deve ficar com José Martínez, André Carrillo e na criação Rodrigo Garro. Portanto, na frente, Memphis Depay, Yuri Alberto e Thales Magno pode ser uma possibilidade para o time do Corinthians, que precisa dessa vaga pelo retrospecto para se manter vivo na Libertadores e para a terceira fase e principalmente para fazer disso aqui atrás de mim um inferno, porque foi exatamente isso que Emiliano Dias falou. Vamos ouvir. Aqui dentro tem que ser um inferno. Y va a ser un infierno. Sabemos que vamos a tener el apoyo del torcedor, sabemos que vamos a hacer un juego totalmente diferente, de eso no tengo ninguna dúvida. Caso o Corinthians consiga simular esse inferno que Emiliano Dias pede e se classifique, o Timão deve enfrentar na terceira fase da pré-Libertadores uma equipe equatoriana, seja ela qual for, porque Barcelona de Guayaquil e El Nacional se enfrentam para ver quem pega o vencedor de Corinthians e Universidade Central. Será que isso aqui vai virar um inferno? Não dá para saber, mas a depender dos resultados, o Corinthians pode decidir vagas no Paulistão e na Libertadores aqui até o meio de março. Perfeito. Só porque citamos o Thales Magno, nesse momento, e o Corinthians rodou bastante o elenco, né? Início de temporada, / testes, / administração de tempo, / competições acontecendo mesmo, porque o Corinthians já está jogando outra, né? Que no caso é a Libertadores. Nesse momento, 5 atletas têm a mesma quantidade de jogos e foram os que mais entraram em campo representando o Corinthians. Estamos falando de 10 partidas, tá? Romero, Ryan, Yuri Alberto, Alex Santana e o próprio Thales Magno, tá? 10 partidas esses atletas têm. Estou registrando isso porque eu sempre senti uma restrição, assim, da família Dias ao Thales Magno. E ele está em números quebrando isso aí. E, aliás, está quebrando isso porque está mostrando competência para, né, Luiz Teixeira? E é o artilheiro do Corinthians no Paulistão, né? Tem 4 gols, você citou 10 jogos cada um desses atletas, o Corinthians tem 13 na temporada, né? São 12 do Campeonato Paulista da primeira fase e 1 da primeira fase da Libertadores. Dentro do planejamento da família Dias, desde o fim do ano passado, está tudo ocorrendo de acordo com o que eles imaginavam. Inclusive, no desempenho e resultado do Campeonato Paulista, isso é uma informação, tá, Mari? Até um pouco acima do que eles acreditavam nessa altura da temporada, fisicamente falando e em questão de ritmo de jogo. É óbvio que o Corinthians não vence há 3 jogos, né? E os últimos 2 jogos passaram a sensação de que o time sabia que poderia ganhar a qualquer momento porque era um time mais qualificado, principalmente na Libertadores, mas contra o Guarani também, mesmo com o time reserva, e penou e acabou saindo das 2 partidas com 2 empates. Acho que há uma resistência da família Dias com o Thales Magno, mais por conta do desempenho positivo de 3 jogadores no fim do ano passado, que foram os jogadores que mudaram a chave do Corinthians para conseguir essa vaga na Libertadores desse ano. Estou falando do Garro, do Yuri Alberto e do Memphis Depay. E por isso, desde o jogo contra o Guarani, a família Dias estuda a possibilidade de um time com 3 atacantes. A ideia no primeiro tempo não fluiu muito, que era o Hector como centroavante, o Romero aberto de um lado e o Thales aberto do outro.
No segundo tempo, com a saída do Hector e a entrada do Yuri, o time funcionou com um volume de jogo muito maior. Aí até por característica, né? O Yuri é muito mais móvel do que o Hector. O Yuri não é um 9 de essência, mas faz essa função no time do Corinthians. Agora, por mais que o time tenha estudado essa possibilidade contra o Guarani e tenha treinado isso ontem e possivelmente vá treinar isso hoje também, eu acho que é uma possibilidade para determinado momento da partida. Porque eu não acho que o Ramon, conservador na ideia dele de um losango no meio de campo, vai abrir mão de um atleta como o Breno Bidon, porque o Ranielli foi titular contra a Universidade Central, mas se machucou logo no início e o Bidon entrou na vaga dele, para jogar só com os dois volantes Martinez e Carrijo e o Garro armando, para ter Memphis, Thales e Yuri Alberto. Eu acho que dependendo da temperatura e pressão da partida, e pela qualidade que o Corinthians tem, eu acho muito difícil o Corinthians sofrer nesse jogo de volta, como não sofreu no jogo de ida, mas deu a possibilidade. Então a ideia dos 3 atacantes eu acho que é só para um momento específico da partida. Se tiver num nível de dificuldade que se necessite desses 3 atacantes. Acho que a ideia vai ser mantida para o time titular, Mário. Pois é, e o Emanuel lembrou que a ideia é fazer um super caldeirão, né? Como eles chamam de caldeirão, chamam de inferno, né? Aqui é fazer aquele inferno do Corinthians e tal. Vou lembrar aqui que a Neoquímica Arena, né, o jogo de volta será lá, na Libertadores. A Neoquímica Arena manteve uma média de público superior a 40 mil, tá? E se a gente pega o clássico contra o Santos, ainda tivemos também um recorde de pagantes, né? Imagino que, falando em Libertadores, momento da equipe, embalo, imagino que a gente vai ter quebra nos 2 critérios, hein, Luiz? De recorde eu não sei, Mário, porque contra o Santos é torcida única, né? E aí você abre o espaço do visitante e dá mais possibilidade dos torcedores do Corinthians ocuparem aquele espaço. E a gestão do Augusto Melo conseguiu uma ampliação para 49 mil torcedores. Mas isso no total, sem a presença do público visitante. Como tem a obrigatoriedade do espaço, mesmo que a torcida da Universidade Central seja muito pequena e compareça em pequeno número em Itaquera, vai ter que separar um espaço de segurança para que esses torcedores compareçam. Sobre a média de público, nos 4 últimos anos, o Corinthians tem colocado em média mais de 40 mil torcedores, né? O jogo contra o Guarani, com o time reserva, tinham 45 mil torcedores. Então, acho que pelo apelo da partida, geralmente vai a mesma quantidade, até por conta do sócio-torcedor. Beleza. Não deve ser uma partida muito difícil, né, Conrado Santana? A gente está falando de uma classificação relativamente tranquila, né? Ou esperando, pelo menos. Não. O Corinthians deve atropelar. O jogo de ida passou ali numa preguiça, num salto alto, no segundo tempo. Até por isso foi muito cobrado, pela torcida e pela própria comissão técnica. Então, eu acho que o Corinthians deve golear, passar tranquilo. Até por isso ele pensa em 3 atacantes, sabe? Da fragilidade do adversário. De repente não precisa de tanto volante, ele pode mudar. E a questão do Thales Magno é porque tem gente melhor que ele, por isso que ele joga menos. Não tem muito para onde correr. Hoje, tudo bem. Não, tenho certeza. Não, é porque antes dessa Se tivesse tudo bem, outro atacante, mas deixa eu te falar. Se ele estiver jogando melhor do que o Yuri Alberto, melhor do que o Depay, ele seria titular. Não, porque agora tem o Depay. Ele teve chances e é isso. Tem outros jogadores melhores e passa pela forma... Às vezes o treinador não gosta. Às vezes o treinador não Às vezes gosta, mas eu nunca vi treinador não gostar de cara que decide os jogos. Olha que a gente já viu, gente falando que era difícil botar uma Arrascaeta, hein? A gente já viu gente falando, dá pra errar. Mas eu acho que o Thales Magno não tá limpando a chuteira do Arrascaeta, né? Essa é a questão que eu tô falando. Não, mas a comparação era com o Yuri Alberto, que nem tava tão bem quando eles podiam disputar pela posição. Então, enfim, e agora você acha isso? Eu não acho. Eu acho que o Thales Magno simplesmente não tem futebol para ser titular. Aí ele, nesse time do Corinthians. Mas o rapaz não é um dos artilheiros? Porque tá no campeonato com muito menos tempo. Mas com muito menos... Não, mas eu tô comparando dentro do time. Mas aí é o artilheiro do ano, né, Mari? E o Thales não faz o 9 do Yuri, né? Quando que o Corinthians voou? Foi com o Thales Magno titular ou reserva? O Corinthians jogou muito sem ele. É a forma do time, é a forma que o time joga. Então, mas aí que tá, isso é que eu tô falando. Agora, a disputa dele direta é com o Memphis. Com o Memphis, agora realmente, mas eu acho que ele já era preterido por outras razões antes do Memphis. Isso não foi com a chegada do Memphis. Aliás, falando no Memphis, tivemos uma visita no CT que já tinha ido a um jogo, né? E aí acabou indo a um jogo em que o Memphis começou no banco. Aí o Romero brilhar, né? Só que a bandeira do Paraguai, a diferença do Paraguai para a Holanda é que tem um negocinho no meio, né? Tem um negocinho. O técnico da Holanda agora foi no CT. E aí ele acompanhou também o Memphis treinando. Isso é muito importante, porque a gente está brincando aqui no jogo. É evidente, nas condições normais de temperatura e pressão, o Memphis não é reserva no Corinthians. Mas naquela esse aí é o De Jong, lembra dele? Batia pouco ou não? Naquela partida... qual foi o jogo mesmo, hein, Luiz Teixeira? O último jogo foi o do Guarani, né? Guarani, 2-2. O empate.
naquela partida, já classificado e tal, administrando, ele estava no banco. Então, pô, por quê? Deixa eu dar uma olhadinha lá no CT, deixa eu ver esse cara treinando. Acho que não se decepcionou com o que viu, não. Mas conversaram. Ano que vem é ano de Copa, hein? Conversaram pertinho e tal, foi observado ali de pertinho. Então tá feito esse registro aí também, importante. Estará nos dois próximos, Mari, contra a Universidade Central, nos dois próximos jogos. Libertadores e Paulista? Tá. Quartas de final e Libertadores. Isso. Tá, agora fala pra gente aqui uma coisa. O Angileri, alguma coisa mudou na negociação? Já está no Brasil, né, Mari? Angileri é lateral esquerdo no Getafe, não joga desde maio do ano passado, né? É uma questão que o Corinthians está buscando há muito tempo. O Fabinho Soldado esteve ontem no Conselho Técnico, deixa muito claro que a negociação está bem adiantada, vai aguardar os exames médicos para hoje, o Corinthians treina hoje também. Se der tudo certo nos exames médicos, o Corinthians deve anunciar ele, se não nas próximas horas depois do jogo de amanhã na Libertadores, até para não desviar muito o foco do que o Corinthians tem como objetivo nessa semana, que são os dois mata-matas. Então, no intervalo de um para o outro, isso pode acontecer, mas aí o Corinthians esbarra em outras duas questões, né? Está ali na parte de baixo da tarja. O diretor executivo de futebol trata como difícil chegada de novas contratações nessa janela. O Angileri deve ser o único jogador que o Corinthians vai contratar nesse primeiro semestre, que é um lateral esquerdo. Ele chega para ser o quarto lateral esquerdo. O Corinthians tem o Palácios, o Bidu e o Hugo. O Hugo hoje é o titular, terminou a temporada na reserva, mas o Bidu começou a temporada muito mal. O Palácios teve uma questão de indisciplina também com a comissão técnica, foi para o fim da fila. E o Angileri chega com uma indicação, um atleta que atuou no River Plate, foi campeão de vários títulos pela equipe argentina e conhece muito bem essa comissão técnica. Então, dependendo da parte física, ritmo de jogo, ele chega com essa possibilidade de titular até para o Corinthians, em caso de avanço na fase de grupos da Libertadores, tê-lo à disposição inscrito na competição continental. Hoje a comissão técnica do Corinthians procura, além desse lateral esquerdo, um centroavante reserva, porque o Pedro Raul foi embora, o Héctor Hernandes não está correspondendo e a opção da base é o Guinegão, que ainda precisa de um pouco mais de ritmo de jogo e mais experiência, como a gente fala na linguagem do futebol. Um lateral direito reserva, porque o Léo Maná ainda está muito imaturo na visão da comissão técnica e o Mateuzinho é muito inconstante, é o titular, mas ele ainda segue com essa questão de inconstância, e um zagueiro que chega para ser titular. E aí ele vai disputar a posição, seja com o Tchoca, o outro titular, seja o Tchoca, o André Ramalho ou o Gustavo Henrique, que está voltando de lesão, porque Félix Torres e Kaká estão no fim da fila. Perfeito. Tem polêmica